dia, quinto ano A. Tudo bem, pessoal? Eu espero que sim. Eu sou a professora Gabriela, sou professora do segundo ano D, do período da tarde, aqui da nossa escola Bonilha. E como hoje a professora Silmara precisou se ausentar, eu vou ficar com vocês nessa manhã. Então, sou eu quem farei as explicações das atividades de hoje e também vou fazer a correção das atividades. Então, façam, participem, realizem as atividades. Assim que acabarem, enviem as atividades para mim, para que eu possa fazer a correção e anotar a sua participação do dia de hoje. Combinado? Então, vamos começar a nossa aula. Hoje é segunda-feira, dia 5 de julho de 2021. Hoje nós temos atividades de língua portuguesa, matemática e educação física. Pegue o seu material. Hoje nós vamos utilizar o caderno, o livro Ler e Escrever e também o livro EMAI. Pegue o seu material e vamos começar a nossa aula de hoje. Vamos lá? Atividade de língua portuguesa, na página 34 do nosso livro Ler e Escrever. Atividade 3C, ampliando a análise de palavras. O professor lerá o conto O Pequeno Polegar, de Charles Perrault. E logo após a leitura, vocês irão comentar sobre as seguintes questões. Então, após a leitura, nós vamos conversar sobre essas questões aqui do livro. Mas antes, eu vou fazer a leitura do conto para vocês. Lembrando que o conto não tem no livro de vocês, então vocês vão acompanhar a leitura comigo aqui no vídeo, combinado? Então, vamos fazer a leitura do conto. O Pequeno Polegar, de Charles Perrault. Era uma vez um casal de lenhadores muito pobres, com 7 filhos pequenos. Um deles, o caçula, era magro e fraco, mas esperto e inteligente. Era conhecido como Polegar, por ser muito pequeno ao nascer. Naquele ano difícil, faltava tudo. Praticamente não havia o que comer. Os lenhadores, desesperados com tanta miséria e tantas bocas para alimentar, encontraram uma triste solução. Iriam se livrar dos 7 filhos esfomeados. Enquanto os filhos dormiam, pai e mãe planejaram como agiriam para abandonar as crianças. Vamos levar as crianças para a floresta, disse o lenhador. Lá, enquanto juntam lenha, nós as abandonaremos e fugiremos, sem que percebam. Quando o pai pronunciou a última palavra, seus olhos e os de sua esposa estavam cheios de lágrimas. Coitadinhos dos meus filhos, disse a mãe, soluçando. Ficarão sozinhos, sentindo frio, fome e medo das feras do mato. Prefere então que morram de fome aqui mesmo, sob nossas vistas? Perguntou o pai, também chorando. Não havia solução. As crianças morreriam em casa ou na floresta. Então, era melhor que fosse longe, para os pais sofrerem menos. Combinaram o que fariam no dia seguinte e foram dormir. Pela manhã, o casal chamou os filhos e foram todos para a floresta. Enquanto as crianças estavam ocupadas em apanhar bastante lenha, os pais foram se afastando, até ficarem bem longe. Quando os 7 irmãos perceberam que estavam sozinhos, os 6 maiores começaram a chorar. Mas Polegar não desanimou. Encorajou os irmãos, propondo que juntos procurassem o caminho de casa. Começaram a caminhar pela floresta, mas infelizmente, quanto mais caminhavam, mais parecia que estavam mais perdidos e não sabiam que rumo seguir.
Chegou a noite, começou a chover e a fazer muito frio. Ao longe, os lobos uivavam. Os 6 maiores estavam desesperados, amedrontados e desanimados. Mas Polegar, sempre muito ativo, subiu em uma grande árvore e lá do alto viu uma luz brilhar ao longe. Imaginou que seria a luz de uma casa. Sem hesitar, o garoto desceu da árvore e, guiando os irmãos, começou a andar na direção daquela luzinha distante. Andaram e andaram até chegar a uma casa imensa e assustadora. Polegarzinho bateu à porta e veio uma mulher e uma mulher veio abrir. Quem são vocês, crianças? E o que querem? Estamos perdidos na mata. Tenha pena de nós, minha senhora. Estamos com fome e precisamos de um lugar para dormir. Poderia nos abrigar? Coitados, vocês estão sem sorte. Esta é a casa do meu marido, o gigante, verdadeiro devorador de criancinhas. Polegar logo respondeu sem demonstrar medo. Se ficarmos na mata, com certeza seremos devorados pelos lobos. Então, já que estamos aqui, preferimos ser devorados pelo gigante. Aliás, quem sabe ele não se comoverá e nos deixará viver? Já com os lobos, não haverá conversa alguma. A mulher do gigante tinha coração mole e se deixou convencer. Permitiu que os 7 irmãos entrassem. Mal tinham acabado de entrar, ouviram fortes golpes na porta. Era o gigante que regressava. A mulher escondeu as crianças embaixo do armário e correu para abrir a porta. O gigante entrou. Era um ser enorme, de aspecto horrível. Logo que passou pela porta, começou a farejar de um lado e de outro, desconfiado, cheirando com prazer e apetite. Cozida ou ensopada, aqui tem cheiro de deliciosa criançada. Dizia isso e lambia os beiços. Imagine, nada disso. É o cheiro da janta, disse a esposa, tremendo de pavor. Mas o gigante não se deixava enganar, pois conhecia bem demais o cheiro de carne humana. Assadinhas ou fritinhas, aqui tem cheiro de criancinhas. E lambia os beiços. Guiando-se pelo faro, foi em direção ao armário e com as enormes mãos arrancou de lá os 7 irmãos, um por um, mais mortos do que vivos pelo medo. Muito bem, aqui tem uma ótima refeição para amanhã. E começou a afiar o facão. Já tinha arrancado o pescoço do irmão mais velho quando a mulher falou: Por que você quer matá-los nesta noite? A janta já está pronta. Tem razão, minha velha, resmungou o gigante. É melhor economizar. Portanto, deixarei isso para amanhã. É melhor que descansem um pouco. A mulher suspirou aliviada. Levou as crianças para dormir no quarto, que estavam suas 7 filhas, 7 meninas muito feias e cruéis como o pai. Assim, dormiriam em uma larga cama as 7 garotinhas, e em uma cama igual ao lado os 7 irmãozinhos. Polegar reparou que as filhas do gigante usavam suas coroas de ouro mesmo enquanto dormiam. Receando que o malvado mudasse de ideia e decidisse matá-los naquela mesma noite, o pequeno pegou seu gorrinho e o de seus irmãos e os colocou
com cuidado na cabeça das garotas adormecidas, após tirar as coroazinhas de ouro que colocou na sua cabeça e na dos queridos irmãos. Estava feita a troca. A certa altura, o gigante acordou arrependido por ter adiado a matança. Agarrou o facão e foi ao quarto das filhas no escuro. Tateando, aproximou-se da cama em que dormiam os 7 irmãos. Polegar sentiu a enorme mão do gigante tocar em seus cabelos e na coroazinha, e em seguida o horroroso exclamou: Meu Deus, o que estava para fazer? Por pouco quase degolei minhas próprias filhotas. Aproximou-se da outra cama, estendeu a mão, sentiu os gorrinhos de lã rústica e sorriu. E sem dó, cortou de uma vez só as 7 gargantas. Depois voltou para a cama para continuar o sono interrompido. Bastaram alguns minutos e já estava roncando forte. Com muito cuidado, o pequeno Polegar acordou os irmãos e contou-lhes o que acontecera. Falou da troca dos gorros com as coroas para enganar o gigante e concluiu: devemos fugir imediatamente, antes que seja tarde. Silenciosamente, os coitadinhos saíram daquela casa e foram para a floresta. Andaram a noite toda, sem saber para onde ir. Caminhavam rapidamente para escapar da fúria terrível do gigante. Na manhã seguinte, o gigante acordou e, antes de mais nada, foi pegar suas vítimas para cozinhá-las. Imaginem só como ficou ao perceber que havia degolado suas amadas filhinhas e que os 7 guris tinham desaparecido. Cego de raiva, calçou suas botas mágicas, que a cada passo alcançavam 7 léguas, e partiu para a perseguição. Dali a pouco, já estava bem próximo dos fugitivos. Polegarzinho, sempre alerta, viu que ele estava chegando, e sem perder a calma, mandou os irmãos se esconderem em uma caverna ali pertinho. E lá vinha o gigante, cada vez mais perto dos indefesos meninos. Andaram muito e já começava a se cansar. Precisou então parar e resolveu dar uma cochiladinha. E sabem onde? Bem na frente da caverna em que estavam escondidos os irmãos. Polegar pensou rápido e, aproveitando o sono do inimigo, mandou os outros 6 fugirem. Depois aproximou-se do gigante e, com muito cuidado para não acordar o guloso, descalçou-lhe as botas mágicas. Eram imensos aqueles calçados do gigante, mas por serem mágicos, logo se ajustaram aos pés pequenininhos do novo dono. Agora sim, disse decidido, andarei pelo mundo até encontrar um modo de melhorar nossas vidas. Partiu calçado com as botas que a cada passo percorreriam 7 léguas. Andou muito, muito mesmo, mais que o próprio gigante. Após algumas horas, chegou a um reino distante que estava em guerra. Logo soube que o rei dali recompensaria com uma fortuna a pessoa que lhe trouxesse qualquer informação das batalhas. Esperto como era, Polegar foi para a região do combate, auxiliado pelas botas velozes. Quando retornou, levou excelentes informações, para que o rei, muito satisfeito, pagou-lhe o combinado. E ainda lhe deu mais algumas centenas de moedas.
No dia seguinte, Polegarzinho calçou de novo as botas mágicas e, em um piscar de olhos, alcançou a cabana dos pais, onde foi acolhido com enorme alegria por todos, inclusive pelos irmãos, que tinham conseguido voltar. Assim, graças ao pequeno e inteligente Polegar, todos viveram felizes desde aquele dia com muita fartura. Muito legal essa história, né? Cheia de emoção e cheia de aventura. Agora vamos conversar sobre ela. Questão 1. Você conhece outros contos de Charles Perrault? Quais? Eu conheço um outro que também é muito legal e cheio de aventuras, que é o Gato de Botas. E vocês conhecem algum? Vocês podem estar pesquisando aí na internet sobre contos de Charles Perrault. A Pro já deve ter falado sobre alguns para vocês também, né? Mas hoje, então, nós vamos citar esse. Você pode escrever aí no seu caderno que um outro conto muito conhecido de Charles Perrault é o Gato de Botas, tá bom? A 2. Como o autor descreve o pequeno polegar? O que ele fala sobre o pequeno polegar? Vamos dar uma olhadinha aqui no texto rapidinho? Um deles, o caçula, era magro e fraco aqui na segunda linha, mas esperto e inteligente. Então, como que ele descreve? Era magro, fraco, mas muito esperto e inteligente. Assim era o pequeno polegar. E tanto é que ele recebeu o apelido polegar porque era bem pequeno quando nasceu, né? A 3. Como conseguimos perceber que um conflito começou a acontecer na história? Quando que nós conseguimos perceber? Quando os pais precisaram deixar os filhos na floresta porque eles passavam necessidade, né? Não tinham o que comer, estavam passando muita dificuldade, os pais não tinham como criar mais essas crianças, como cuidar delas, então eles decidiram que deixariam eles na floresta. E a partir daí começa o conflito. Eles começam a procurar um lugar para ficar, eles começam a procurar o caminho de volta, não acham, então eles procuram um lugar para ficar, encontram a casa do gigante, o gigante quase devora eles. O polegar faz a troca dos gorros pelas coroas, consegue escapar do gigante, foge da casa do gigante, eles precisam fugir do gigante para o gigante não encontrar eles, né? Porque o gigante tem a bota mágica. E aí é quando o polegar tem a ideia de pegar a bota e tentar resolver o problema. 4. Quais são as resoluções dos conflitos? Quais são as resoluções dos conflitos? Nós começamos a ver as resoluções dos conflitos quando o polegar faz a troca dos gorros, ele tira a coroa das meninas, das filhas do gigante, e coloca nelas o gorro para enganar o gigante. Aí já foi uma resolução do conflito. Ele conseguiu escapar do gigante degolar eles, né? Aí já foi uma resolução. Outra coisa também foi quando ele teve a ideia de pegar as botas. Pegou as botas e saiu pelo mundo para tentar dar uma vida melhor para a família dele. Já foi uma outra resolução de um conflito. E por fim, quando ele tem a ideia de ajudar o rei para receber a recompensa. E ele vai, ajuda, dá as informações que o rei queria para ter a recompensa e finalmente ajudar a sua família. Então, essas são as resoluções dos conflitos do conto que nós acabamos de ler. Agora vamos para a atividade aqui no livro. Leia um trecho da história O Pequeno Polegar, de Charles Perrault, e encontre palavras escritas incorretamente. Então, nós vamos ler esse trecho, vocês têm aí no livro de vocês. Leiam com bastante atenção e vamos observar o que está escrito errado. Vamos lá. Mas Polegar, sempre muito ativo, subiu em uma grande árvore.
e lá do alto viu uma luz brilhar ao longe. Imaginou que seria a luz de uma casa. Sem hesitar, o garoto desceu da árvore e, guiando os irmãos, começou a andar na direção daquela luzinha distante. Andaram e andaram até chegar a uma casa imensa e assustadora. Polegarzinho bateu a porta e uma mulher veio abrir. Quem são vocês? Quem são vocês, crianças, e o que querem? Tenha pena de nós, minha senhora, estamos com fome e precisamos de um lugar para dormir. Vocês encontraram as palavras? Eu vou ajudar vocês agora. Vamos lá, vamos novamente. Eu vou grifando. Eu acredito que vocês já perceberam aí quais são as palavras que estão erradas, não já? Mas vamos fazer juntos agora. Mas polegar sempre começa assim. Opa, deixa eu arrumar aqui. Sempre é com C? Não, sempre começa com S. Subiu em uma grande árvore lá do alto, viu uma luz brilhando ao longe. Imaginou que seria, vem do verbo ser. Seria. Também não começa com S. A luz de uma casa. Olha aqui a palavrinha. Opa! Olha aqui a palavrinha casa, tá vendo? Deixa eu grifar certinho aqui. Aí. Casa. Sem hesitar, o garoto desceu da árvore, guiando os irmãos, e começou. Olha aqui a palavrinha começou. Começou é com S. Olha, começou. Aqui seria um C cedilha, não é S. Começou a andar na direção daquela luzinha distante. Andaram e andaram. Ah, Pro esqueceu aqui também, ó, o garoto desceu. Desceu, não é com 2 S's. Desceu, grifei aqui. Andaram e andaram até chegar a uma casa, que nós temos várias palavrinhas, ó. Imensa, casa novamente, casa não é com Z, aqui é S. Imensa, imensa, é com 2 S's. E assustadora, quando a letrinha S está entre 2 vogais, ela tem som de Z. E aqui na palavra assustadora, ela tem o som de Z, ó. Assustadora. Não tem. Então, aqui são 2 S's no começo, tá? Polegarzinho bateu a porta e uma mulher veio abrir. Quem são vocês, crianças, e o que querem? Tenha pena de nós, minha senhora, novamente. Olha aqui, ó. Senhora. Senhora também não começa com C, não começa com S, tá? Então, senhora também está errado. Estamos com fome e precisamos, olha a palavrinha aqui, precisamos. Esse primeiro S, o S do si, precisamos, não é S. Aqui, vamos usar a letrinha C. Precisamos de um lugar para dormir. Então, quais são as palavras que estão escritas erradas? Esse para aqui, gente, tá faltando um A. Mas eu acredito que aqui, nesse para aqui, ó, foi um erro da gráfica, faltou o A, tá? Não vai estar incluso aqui nas palavrinhas erradas, porque aqui nós estamos estudando o uso do S, do C, 2 S, C cedilha, dígrafo, tá? Então, aqui só foi um errinho da gráfica. Então, quais são as palavrinhas que estão erradas? Sempre, seria,
casa, desceu, começou, casa novamente, imensa, assustadora, senhora e precisamos. Essas são as letrinhas que estão, as palavrinhas que estão escritas de forma incorreta. Agora, vocês vão reescrever esse trecho aqui do texto, vocês vão escrever nessas linhas aqui de baixo, também na página 35 tem espaço. Vocês vão escrever corrigindo as palavras que estão incorretas. E como que nós vamos saber? Para você saber como escrever a palavra corretamente, algumas eu acredito que vocês já saibam só de olhar. Vocês podem procurar no dicionário, se não tiver o dicionário, pode procurar no dicionário virtual. E eu também vou colocar aqui para vocês a correção, tá? Para vocês olharem e depois reescrever, escrever novamente o texto nesse espaço, aqui nesse espaço. Mas agora vocês vão escrever com as palavras corretas, tá bom? Então, vamos olhar aqui a correção. Tá vendo? Mais polegar, sempre muito ativo. Aqui estão grifadinhas as palavras que precisam ser escritas de maneira correta, que estão escritas erradas aqui nesse trecho do livro, certo? Depois de fazer isso, nós vamos aqui na página 35, escreva quais palavras vocês localizaram que estão grafadas de forma incorreta e faça a correção necessária. Consulte o dicionário para verificar a grafia das palavras. Para fazer a reescrita, eu já apresentei para vocês a correção, foi? Com as palavras que estavam incorretas. E aqui, elas já estão escritas da maneira correta. Quais são as palavras mesmo que nós encontramos? Sempre, seria, desceu, começou, casa, imensa, assustadora, senhora e precisamos. O que vocês vão fazer? Na página 35, nessa atividade, vocês vão fazer uma lista como as palavras estavam no texto. Escreve do jeitinho que estava no texto, incorretas. Na frente, vocês vão colocar a palavra da maneira correta. Então, vai escrever sempre com C, como estava no texto, e depois sempre com S, como é a maneira correta, tá bom? Então, faça a listinha. Primeiro faz a listinha escrita de forma incorreta, igual estava no texto. Na frente, vocês vão colocando a palavra da maneira que ela deve ser escrita, da maneira correta, certo? Para encerrar nossas atividades de língua portuguesa, na página 36, nós temos uma pergunta. A que conclusões podemos chegar sobre a grafia correta das palavras selecionadas? Como vocês já trabalharam as regrinhas ortográficas de todas essas palavrinhas, a Proximara me disse que vocês já trabalharam, já aprenderam bastante sobre isso, nós vamos escrever uma conclusão de uma forma bem sucinta. Vamos escrever assim, ó, cada palavra deve ser escrita conforme a regra ortográfica, vírgula, de acordo com o som e grafia, ok? Então, escrevam aí no livro de vocês, façam as atividades e enviem para que eu possa corrigir. Beijos e até mais!